Olá pessoal, bem-vindos ao nono tutorial do projeto do foguete em SolidEdge. Nesse tutorial nós vamos fazer a construção de uma folha de detalhamento, ou seja, vamos alterar um formato existente no modelo do SolidEdge para que a gente possa fazer os desenhos 2D do detalhamento de qualquer projeto. Okay? Então eu vou usar o foguete aqui como referência, porém nós vamos criar uma folha que vai servir para vocês usarem em qualquer detalhamento de peças no SolidEdge, ok? Então vamos iniciar criando um documento ISODraft. Quando criamos o documento ISODraft, o SolidEdge nos traz um default aqui da folha de detalhamento que será usada para fazer o desenho 2D, ok? Só que 99% dos casos nós queremos ter uma folha de detalhamento personalizada. Então, para começarmos a criação dessa folha, vamos vir aqui em View, vamos habilitar aqui a opção Sheet Views, Background. Background é a folha de detalhamento desenhada no ISODraft que aparecerá aqui em Sheet, ou seja, a folha usada, né? A folha que nós estamos usando. Percebam que antes de selecionar aqui Background, só aparece aqui a folha de detalhamento, Sheet 1. Essa folha nós podemos clicar com o botão direito sobre ela, em Sheet Setup, e mudar o tipo de folha que queremos, A1, A2, A3, A4, que são as mais convencionais, que vem lá do background. Então aqui, por exemplo, se eu selecionar a folha A3, aqui então nós temos uma folha de detalhamento tamanho A3. Se eu clicar com o direito aqui e for em Sheet Setup mudar para A2, aqui aparecerá tamanho A2, tá? Só que não está aparecendo os background, né, os planos de fundo, que aqui eu não consigo selecionar nada nessa folha de detalhamento. Então vamos vir aqui, vamos habilitar background. Percebam que aparece aqui agora as folhas propriamente ditas, ou seja, o detalhamento das folhas. E aqui eu posso selecionar, clicar nas linhas para fazer as alterações. Essa é a A4, essa a A3, A2 e a A1. Tá? Nós, para efeito do tutorial, para efeito de treinamento aqui no tutorial, nós vamos alterar o A3, né, a folha do tamanho A3. Nós vamos partir desse formato, porque esse formato já está com todas as dimensões corretas. Então, nessa folha não precisaremos criar nada, né? Já está tudo com as dimensões. O primeiro passo para podermos criar essa folha de detalhamento é entender um pouco sobre os estilos, né? Tanto de linha como de texto e tudo que compõe aqui essa folha, né? Vamos entrar aqui em Style, esse símbolozinho com as letrinhas A. Percebam que é aberto uma caixa de diálogo onde eu tenho os defaults, né, de todos os itens que eu utilizo dentro do detalhamento. Então, eu tenho a parte de dimensão, eu tenho aqui umas normas já definidas. Percebam que toda a descrição com todos os parâmetros já aparecem aqui. A parte de desenho, a parte de vistas, né? A parte de preenchimento sólido, a parte de achuras, linhas, tabelas e textos. Vamos vir aqui em linha e vamos dar uma olhada nas linhas que eu tenho disponíveis. As linhas que eu tenho disponíveis são Center, Cutting Plane, Dot, Hidden Reference, Normal, Phantom, Tangente, Tangent Reference, Visible e Visible Reference. Cada linha dessa, cada formato de linha desse é usado para uma situação. Visível é o tipo de linha que indica a parte externa das peças, os contornos externos da peça. Então, são as linhas que vão demarcar a peça propriamente dita. Hidden são as linhas escondidas, ou seja, todas as linhas tracejadas da peça. Center, que vai indicar as linhas de centro dos furos e eixos. Cutting Plane é a linha de indicação de corte. Normal são linhas criadas aqui dentro do ambiente de draft. Visible Reference, Tangent Reference, Hidden Reference é para utilizar quando pegamos uma peça e deixamos como referência dentro de uma montagem. Então ela vai ficar com uma característica meio apagada, né? Então a gente normalmente usa isso para destacar uma forma de montagem, deixando uma peça que não faz parte daquela submontagem meio apagadinha, para que tenha assim, uma referência da peça que vai ser montada ali. Cada linha dessa, cada tipo de linha dessa tem uma
uma customização, um parâmetro, né? Parâmetro de espessura, tipo de linha, se é tracejada, se é contínua, etc. Nós vamos alterar aqui apenas duas. Vamos entrar aqui em Visible, vamos entrar em Modify, né? Vamos manter aqui essa primeira parte, Name, vamos manter como Visible. Vamos vir aqui em General e vamos alterar a cor para azul. Tá? A espessura vamos manter com 5 décimos. E o tipo de linha contínua, tá? Se você quiser mudar aqui o tipo para visível, para ficar em português, não tem problema, eu acabo não mudando. Vamos dar OK. Vamos vir também na linha Hidden e vamos modificar aqui. Vamos colocar uma cor cinza, mais ou menos claro. Vou deixar a espessura mais fina, tracejada, OK. Agora, essas duas linhas estão alteradas. Vamos criar um novo tipo de linha. Eu vou criar uma linha aqui para alterar o formato, tá? Então eu vou criar uma linha, vou colocar aqui como formato baseado visível, né? Você pode escolher um tipo de uma linha para ser a base para a alteração que você está criando. E vamos vir aqui em General. Percebam que as características da linha visível já passou para essa minha nova linha que eu estou criando. Eu só vou mudar aqui a cor para um azul, um light blue, ou a cor que você preferir que sejam preenchidas as linhas de demarcação do formato. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o amarelo, tá? Vamos deixar aqui amarelo, só para você, amarelo não, vermelho, para ficar bem destacado nas linhas de criação do formato. OK e Apply. Não teve alteração nenhuma aqui, né? Percebam que a linha que demarca o formato está em azul, porque é uma linha visível. Se eu clicar aqui, ó, eu percebo nessa caixa de diálogo que ele me mostra qual que é o tipo de linha que está atribuído, como se fosse o layer do AutoCAD, tá? Não é layer, é tipo de linha, estilo de linha. O layer está aqui, a gente vai falar numa aula sequente aí, ok? Aqui é estilo de linha, percebam que é o tipo visível. Mas eu quero colocar todas essas linhas que compõem o formato como o tipo que eu acabei de criar, que é o tipo formato, tá? Como que eu faço isso? Não, dá um ESC aqui, né? Sair de todas as seleções e eu quero selecionar todas as linhas que compõem o meu formato. Eu posso selecionar linha por linha e ir alterando, mas isso não é muito inteligente. Eu vou vir aqui, ó, nesse íconezinho, Select, Smart Select, tá? Então vou selecioná-lo, deixá-lo habilitado e vou selecionar uma linha. Quando eu seleciono uma linha, ele me abre uma caixa de diálogo pedindo qual o tipo de filtro que eu quero utilizar. E eu vou utilizar esse tipo aqui, ó, Element Type, ou seja, ele vai selecionar tudo que for linha e eu vou dar OK. Percebam que ficou iluminado aqui, todas as linhas foram selecionadas. E eu vou vir aqui nessa caixinha de diálogo, Select Style, e vou selecionar no tipo formato. Percebam que todas as linhas já ficaram com a cor vermelha, que é a cor do estilo criado para o formato. Então essa é a primeira parte aí para a criação do nosso formato. Próxima parte, vamos falar aqui do carimbo, né? O carimbo é uma parte importante do nosso formato. Percebam que ele está todo em inglês, esse default, que é, né, esse template que é dado pelo Solid Edge, ele está em inglês. E eu vou alterar esses títulos para português. Vamos vir aqui em Draw e vamos mudar para desenhista. Então aqui vai surgir o nome de quem executou o desenho, quem foi o desenhista. É simplesmente clicar sobre o elemento e trocar. Checked, ou seja, checador. Então eu vou vir aqui, checador, colocar aqui o checador. Checador é o cara que está fazendo o cheque do desenho. O cara é o cara que verifica o desenho. Normalmente numa empresa tem o desenhista, o checador, quem aprova e o gerente de projeto. Então nós vamos colocar aqui engenheiro que aprovou, né? Aprovação. Aqui approve and de aprovação de engenharia. E aqui embaixo vamos colocar um outro item, vamos colocar assim, liberação. Liberação. É a última etapa aí das checagens do desenho. Então, desenhista, checador, aqui vão surgir os nomes dessas pessoas que estão fazendo essas verificações. E aqui as datas. Percebam que aqui tem uma referência, error no reference, porque não tem uma data ainda de salvamento desse desenho. Quando eu salvar esse formato, aqui vai aparecer a data de hoje. Aqui eu vou colocar nome, eu vou trocar aqui o A pelo O. Aqui data,
date, vou colocar data e vou substituir todos os itens. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou substituir os outros itens, e posteriormente vocês podem copiar aqui do vídeo. Bom, então eu alterei aqui alguns nomes, né? Então eu coloquei todos aqui como tudo em português. Alterei nome para data, aqui onde estava size coloquei formato, desenho, número, título. Então pause no seu vídeo agora e façam as alterações conforme está indicado aqui. Não tirei esse cara aqui, esse carimbo, que é uma informação de tolerância, né? Então eu tenho aqui algumas informações para tolerâncias não indicadas. Eu vou deletar simplesmente essa caixa, ó. Seleciono aqui, quando eu clico sobre ela, cria-se uma borda cinza. Eu clico sobre a borda cinza e aperto Delete. Sumiu esse campo. Esse campo vai ser um lugar onde nós vamos inserir o nosso logo, tá? Percebam que aqui também surgiu um probleminha, tá vendo? Formato, ó, ficou muito grande. Por que isso aconteceu? Primeiro porque o estilo de letra que está sendo usado é o estilo Solid Edge. Eu quero mudar todos esses estilos de letra para outro tipo. Eu quero usar o Arial, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, clico sobre o texto e mudo aqui para Arial. Vou usar Arial. Percebam que ele ficou meio grande, né? Então eu vou baixar aqui o tamanho. Vou baixar para 2,25, tá? Então esse é o tamanho que eu vou utilizar como padrão para esses casos. Então seleciono a letra, seleciono totalmente o texto e mudo aqui para Arial. E vou mudar o tamanho para 2,25. Eu posso fazer isso um a um. Bom, eu vou fazer isso para todos os casos, né? Vou vir aqui, vou selecionar. Inclusive eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou mudar todos para Arial, tamanho 2,25. Bom, então eu alterei todos os textos aqui para Arial com tamanho de 2,25, com exceção desse carinha aqui, né, do formato. Formato eu deixei com Arial, porém com 1,8, tá? Para ele caber aqui dentro do espacinho que ele tem. Vou alterar mais esse aqui de massa que eu esqueci. Então seleciona o texto, seleciona o tipo de fonte e altera aqui o tamanho para 2,25, ok? Mesma coisa eu fiz com esse, ó. Só que esse, percebam que ele está em azul, né? Esses aqui eles estão em azul. Esses são um tipo especial de texto, é um tipo chamado de callout. Você encontra o íconezinho dele aqui em cima. Esse callout, ele traz propriedades do documento. Por exemplo, aqui eu tenho o file name, o nome do arquivo. Tá vendo que está marcando aqui draft 2, que é o mesmo nome que aparece aqui em cima, draft 2, porque eu não salvei ainda o documento. Quando eu salvar o documento, aqui vai aparecer o nome do documento, da folha, né? Então nesse campo aparece o nome do arquivo, tá? Aqui aparece a folha, né? Folha para a quantidade de total, tá? Então vai aparecer aqui folha 2 de 2, 2 de 1, 1 de 2, tá? E aqui também tem um título grandão. Nesse título grandão eu vou colocar aqui o nome do projeto. Então eu vou colocar aqui projeto do foguete. Okay? Então nesse campo aparece o título, e nesses que estão em azulzinho nós vamos alterar aqui as suas propriedades, mas em outro lugar. Quando eu clico sobre esse nome, esse carinha aqui, eu entro dentro em propriedades e abre-se uma outra caixa de diálogo, né, que tem aqui as variáveis. Eu vou colocar aqui em text reference a cor, vou mudar para preto, e o tipo eu vou mudar para Arial também. Você viu que é um caminho diferente, né? E aqui o tamanho eu vou manter com 2,25. Vou dar OK. Percebam que aqui já mudou, né, o tipo de letra e o tipo e a cor do texto. Mesma coisa eu vou fazer com esse cara. Vou entrar aqui em text, vou mudar para Arial, vou mudar a cor aqui para preto, o tamanho para 2,25. Feito isso, vou também mudar aqui a data, né? Então, entre propriedades, texto, black, 2,25. Vou mudar aqui também para Arial. Feito isso, eu tenho aqui as minhas referências. Inclusive, eu vou mudar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que está aparecendo aqui? Desenhista, está aparecendo teste. Bom, mas
Quem que é esse teste? Esse teste é o valor que está indicado aqui em propriedades, file properties, em sumário. Perceba que o autor está marcando o teste. Eu vou trocar para j.o. Lembra que a gente fez todo esse preenchimento desse formulário, que é para que apareça em alguns callouts dentro do campo da nossa legenda, tá? Então eu vou clicar aqui, vou alterar o tipo de texto também, cor, tipo de texto, vou deixar como Arial e o tamanho para 2,25. Olha só, posso reposicioná-lo aqui mais ou menos no centro e está posicionado o meu nome aqui no lugar do desenhista, que está aqui em propriedades, file properties, summary, autor. Gerente, né? Gerente. Eu posso usar para checador. Então eu vou colocar aqui o checador desse desenho foi o José. Então o José é o checador. Bom, mas não apareceu o José aqui porque eu preciso inserir aqui um callout. Como que eu faço para inserir um callout com o campo gerente aqui? Então eu venho aqui em callout, deleto a tag que está marcada aqui em callout test, e para inserir um novo callout eu venho nessa letrinha aqui, ó, property test, e vou buscar aqui, ó, nessas variáveis manager, duplo clique, ok, e eu vou selecionar aqui esse campo. Percebam que apareceu aqui já o José, que está no preenchimento da nossa folha. Vou alterar também o tipo de texto, black, Arial, tamanho 2,25. Está aqui o José. Se eu mudar aqui em Properties, File Properties, e mudar o gerente para Roberto, e dar OK, não alterou aqui. Quando eu dou um clique sobre o texto, ele já altera. Ok? Então aqui é um callout. Aqui a data, né? A data vai aparecer quando eu salvar esse desenho. Então vamos vir aqui, ó. Vamos salvar esse desenho, salvar como. Vamos salvar dentro do ambiente da pasta que você está salvando todos os documentos. Vamos salvar como padrão. Vamos colocar aqui padrão, tá? Salvar. A data apareceu. Ok? Só que está invertido aqui, o mês com o dia, né? Normalmente no Brasil nós usamos o dia e depois o mês. Como que eu faço para alterar isso? Duplo clique. Percebam que aqui, ó, tem uma tag. E nessa tag tem aqui arroba, depois mm, depois dd, depois yy. Eu vou trocar de lugar o dd com mm. Tá, então eu vou simplesmente dar um Ctrl X aqui. Antes do arroba eu vou clicar Ctrl V. Então dia, mês e ano. Day, month, years. Tá? Em inglês, dia, mês e ano. Troquei aqui o dd com mm e vou dar um OK. Agora está na ordem correta aqui. Tá? Então esse callout é de data. O título aqui não está aparecendo nada. Por quê? Porque esse título também vem daqui do Properties, File Properties, Summary Title. Esse título é o título que vai aparecer nesse campo. Eu vou colocar aqui nesse título montagem geral do foguete. Ok? Olha lá, apareceu aqui montagem geral do foguete. Posso alterar aqui a formatação desse texto. Vou colocar como preto também. Vamos usar Arial, porém eu vou colocar um tamanho um pouquinho maior aqui. Vou colocar 3,5. Esse é o tamanho dessa letra. Número do desenho. Número do desenho, né, esse número, ele também está aqui em File Properties. Vamos ver qual é a tag dele. Document Number. Onde que eu acho isso? Ele está aqui, ó. Properties, File Properties, Project, Document Number. Esse número é o número do documento, tá? O número do seu desenho. Vamos dar um número para ele. Vamos colocar aqui P001 00 01-0. É uma codificação, ok? Aqui o número da revisão, revisão 0, e o nome do projeto, Project Name Foguete. E vamos dar OK. Olha só, aqui apareceu o nome do desenho e aqui apareceu o número da revisão.
que eu preenchi lá na minha lista. Percebam que aqui eu tenho escrito file name, aí tem padrão.dft, que é o mesmo nome que está aparecendo aqui. Eu não quero que apareça aqui essa extensão, e nem quero que apareça aqui file name. Então vou dar duplo clique nesse nome, vou deletar essa tag e vou buscar uma nova tag para esse campo. Então clique aqui nessa símbolozinho de A e vou buscar aqui, ó, esse item file name no extension, sem extensão, e vou dar OK. Aí só vai aparecer aqui padrão, que é o número do desenho. Tem outros itens aqui, né? Então eu vou alterar esse aqui, vou mudar a formatação, black para 2.25, tipo Arial. E aqui também é a mesma coisa. Perfeito. Nosso carimbo está quase pronto. Eu vou inserir aqui agora um logo, tá? Como que eu faço para inserir um logo aqui? Primeiro que você tem que ter uma imagem, né? A sua imagem, de preferência, tem que ter o tamanho que está que tem o seu campo, né? Olha só, 22 por 63. Mas eu não tenho nenhuma imagem com esse tamanho. Mas de qualquer forma eu vou trazer para cá uma imagem e vou dimensioná-la para que ela fique exatamente do tamanho do campo ali. Então eu venho na aba Sketching, Image, Browse, e vou buscar aqui uma imagem que eu tenho no meu computador. Então, olha só, peguei aqui uma imagem e vou redimensionar. A altura eu quero com 22. Minha imagem está com 22. Eu vou trazê-la aqui para dentro do espaço disponível que eu tenho. Não, eu quero um pouquinho maior. 42. Vou colocar um pouquinho maior. 45. Ok. Vou inserir aqui meu logo. Tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês vão colocar aqui o logo de vocês, né? Uma outra coisa que eu preciso pôr aqui é um outro callout para escala. Então eu vou vir aqui, ó, e vou inserir um callout, deletar essa tag que está aqui, buscar aqui em Properties Text e vou buscar Scale, Sheet Scale. Ok, e vou inserir. Então a minha escala está colocada. Então, toda vez que eu alterar a escala dentro do meu documento, a escala ali vai ser alterada automaticamente. E está feito o nosso formatinho, tá? Tem outras coisas que a gente pode criar aqui, colocar, mas esse já tá ok. Vamos vir aqui para o Sheet. Aqui eu consigo alterar, né, mudar as linhas e tal. Vamos vir aqui para Sheet. Percebam que não está a nossa formatação aqui. Por quê? Porque eu tinha deixado um formato aqui dentro que é diferente do que eu alterei. Eu alterei o A3. Então eu venho aqui, clico com direito aqui sobre Sheet, Sheet Setup. Aqui está com A2, então eu vou mudar para A3. Automaticamente vem com toda aquela formatação que nós fizemos, né, no carimbo. Aqui em cima também tem algumas coisas que você pode alterar, pode mudar aqui, só colocar histórico de revisões, pode traduzir tudo aqui e está pronto o seu formato. Bom, esse formato nós salvamos na pasta padrão, tá salvo. Eu quero transformá-lo num template. Como que eu faço isso? Você vem aqui em Application Button, criar Quick Sheet Template, sim. E aí você vai salvar na pasta C2 pontos, arquivos de programa, vai buscar a pasta Solid Edge ST5 e vai vir em Templates e você vai salvar aqui dentro. No meu vai dar uma mensagem de que eu não posso salvá-lo aqui, que eu não tenho acesso naquela pasta, né, para salvá-lo lá dentro. Porém no seu vai salvar como o nome que você der, ok? Dentro daquela pasta do caminho que eu segui aqui. Então, salvar, creates quick sheet template. Você vai vir aqui em C2 pontos, arquivos de programa, Solid Edge ST5, templates e você salva nessa pasta, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvá-lo aqui e vou copiar esse arquivo. Olha só, ele está aqui na minha pasta, está na minha pasta foguete tutorial. Vou copiar e vou lá na minha pasta C2 pontos, arquivos de programa, Solid Edge ST5, templates e vou colocar aqui como foguete, template foguete, ok? Tá lá, tá salvo lá.
E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza esse formato, ok? Vamos abrir aqui a montagem do nosso foguete e vamos inseri-lo naquele desenho, né, no desenho 2D. Como que faremos isso? Então, com a montagem aberta, venho aqui em Application Button, New, Create Drawing. Quando você clica aqui em Create Drawing, ele te pergunta qual o tipo de template que você quer usar. Ele te mostra sempre o último que você utilizou. Eu vou vir aqui em Browse e vou buscar aqui o que a gente acabou de criar, que eu acabei de salvar lá, que era esse tutorial do foguete. Ok. Percebam que ele abre uma caixa de diálogo, já colocou lá de fundo o nosso template e ele me começa a perguntar alguns parâmetros para inserção na montagem. Eu não vou alterar nada nessa primeira parte, tem muitos ajustes para serem feitos lá, mas eu vou pular. Vou entrar nessa segunda janela e vou clicar em Custom. E aqui eu vou posicionar o foguete na vista que eu quero levá-lo para montagem. Então eu posiciono mais ou menos na primeira vista e clico em Common Views para ele ficar ortogonal. Close. E ele me pergunta quais são as vistas que eu quero levar para montagem. Eu posso selecionar as vistas que eu quero aqui já, ele já leva todas de uma vez, ou simplesmente a que eu acabei de posicionar e vou dar o Finish. Vou posicionar aqui, ajustar a escala que eu gostaria de usar, vou usar a escala 1:1 e vou posicioná-la aqui no canto superior. Olha só, foi posicionado aqui o foguete, aí ele já começa a pedir as outras vistas. Eu vou dar um ESC. Então eu tenho aqui uma vista da minha montagem e percebam que aqui a escala já está preenchida com 1:1. Se eu alterar a escala aqui, 1:2 por exemplo, aqui já muda automaticamente. Ok? Vou mudar aqui de volta para 1:1 e eu vou gerar uma nova vista dessa minha peça. Então vou vir aqui em Home, Principal, clico na vista e arrasto para o lado que eu quero tirar uma vista nova. E assim você pode ir trabalhando e posicionando os seus desenhos, tirando as suas vistas, né? Se eu quiser criar mais uma vista inferior, eu clico ali. Se eu quiser criar uma vista em perspectiva, eu puxo na diagonal. Olha só, criei uma vista em perspectiva, vou mudar a escala dela de 1:2, está menorzinha ali. Posso reposicionar as vistas. Tá. Ok, isso é uma das coisas. Agora, o prometido para vocês é a criação da folha de lista de materiais, ok? Eu só vou dar uma introdução aqui. É só para ter uma ideia que dá para criar a lista de materiais direto do Solid Edge. Aqueles preenchimentos todos são importantes para que isso ocorra, tá? Então vamos ver aqui em Part List. Clico sobre Part List. Eu poderia ter criado um estilo de tabelas, né? Mas eu não criei. Então deixo aqui eu selecionaria o estilo. Vou criar simplesmente aqui para a gente poder ter uma noção de como que é feita essa lista de materiais. Vou selecionar uma das vistas para a criação da tabela e vou posicionar a tabela num canto aqui onde deveria pôr. Ok, olha só, a lista está feita. Então a lista tem alguns itens. Item, o número do item, o número do arquivo, o nome do arquivo, o autor desse desenho e a quantidade de peças. Eu posso alterar esses itens, né? Percebam que ele já colocou aqui os balãozinhos, né? Posso reposicionar os balões, então eu posso dar uma mexida nisso aqui para ficar legal. Posso dividir os balões entre as vistas. Em outras aulas falaremos sobre isso. Eu vou simplesmente aqui trocar os itens que aparecem na minha lista. Como que eu faço isso? Venho aqui em propriedades, clico na lista, venho aqui em propriedades. Percebam que tem várias abas, né? Tem aqui desde balões, controle da lista, controle dos números da lista, opções de grupos, colunas. As colunas são os itens. Então eu tenho aqui os itens da minha tabela e aqui são
eles aparecem aqui. E eu tenho uma infinidade de itens que eu posso pôr nessas minhas colunas, tá? Eu quero tirar o nome do arquivo. O nome do arquivo eu não quero que apareça. Então eu vou vir aqui e vou delete coluna. Autor também eu não quero que apareça. Quantidade sim, número do item sim. E eu posso traduzir isso. Então clicando aqui em item number, eu venho aqui ó, e coloco item simplesmente. Item. E dou um enter. Quantidade, quantity. Eu vou mudar para quantidade. Ok? Olha lá, alterei. Vou vir aqui e vou procurar a massa, por exemplo. A massa do item. Tá? Então eu vou clicar sobre massa e vou adicionar a coluna. Vou também acrescentar material. Clico aqui sobre material e vou adicionar a coluna. Então eu tenho material e massa. Então, vou alterar aqui massa 40. Então eu tenho os itens nas minhas colunas: item, quantidade, massa e material. E vou dar um OK. Percebam que o que aparece aqui, ó, o número do item, a quantidade. Posso mudar aqui o tamanho da tabela para que caiba perfeitamente aqui os itens, ok? Olha só, posso fazer um redimensionamento e ele me traz, né, nos itens que foi feito o preenchimento com o material, a massa e a quantidade e o número do item. Então eu venho aqui, vejo o número do item, posso alterar o estilo de bolinha para que apareça só o item. Então aqui o item 6. Item 6, uma peça, o peso dele é esse e o material é esse. Ok, pessoal, então essa foi o último tutorial dessa série do foguete. Espero que tenha ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser aprender mais sobre esses recursos, né, do Solid Edge, por favor deixem aí comentários e me mandem e-mail, que na medida do possível eu posso esclarecer e a gente pode conversar mais sobre essa parte do tutorial, que é muito importante para a utilização nos nossos desenhos. Ok? Até a próxima e bons estudos.